Vamos agora para a questão de número 11. O setor de qualidade realizou a pesagem de 20 lotes de um produto X e verificou que a média das massas desses lotes foi exatamente igual a 8 kg. Impressionado com o resultado, o operador adicionou mais 8 lotes desse mesmo produto à balança junto aos lotes iniciais. E a nova média verificada foi exatamente igual a 10 kg. Dessa maneira, as massas dos 8 novos lotes adicionados à balança possuem, letra A, moda superior à moda dos 20 lotes iniciais. Média aritmética igual à média dos 20 lotes iniciais. Então, se você terminar de ler as alternativas, você vai perceber que a gente vai comparar o que? As massas desses 8 novos lotes, o que elas possuem? Elas têm uma média aritmética que, quando comparada, a média dos 20 iniciais é maior, é menor, então é esse o foco da questão, né? Então, primeiro, a gente vai observar aqui que foi realizada a pesagem de 20 lotes e verificou que a média das massas desses lotes foi exatamente igual a quanto? Foi igual a 8 kg. Então, média das massas a gente entende por média aritmética. E aí ele fala uma coisa importante, ó. Ele fala que adicionou mais 8 lotes desse mesmo produto. E ao adicionar esses 8 lotes, o que foi que aconteceu? A nova média verificada foi exatamente igual a 10 kg. Então, a gente precisa colocar uma linha do tempo na resolução disso daí. Então, primeiro, falou de média aritmética, a gente lembra que a média aritmética, que a gente simboliza por um x com uma barra em cima, vai ser Sn dividido por n, em que esse n é o total de termos. Então, Sn o que é, Wendel? É a soma dos valores de todos os termos e o n é a quantidade de termos. Perfeito. Então, vamos lá. Como a gente fala aqui que no início eu tinha 20 lotes, então eu vou trabalhar com a média aritmética desses 20 lotes iniciais. Então, a gente vai chamar isso aqui de x barra 20. X barra 20 vai ser o quê? Vai ser a soma da massa do lote 1 mais a massa do lote 2 mais a soma do lote 20. Ou seja, a gente vai somar as massas do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, até chegar no 20º. E, pela definição, a gente vai ter que dividir isso aqui por 20, porque a gente está trabalhando com média aritmética, correto? Ok, isso aqui, para auxiliar na nossa resolução, a gente vai chamar de quê? A gente vai chamar de... Ficou um pouco aqui... Eita. A gente vai chamar essa soma de S20. Ou seja, é a soma das massas dos 20 primeiros lotes, né? Então, trazendo aqui para baixo, vai ficar que o x barra 20 vai ser igual ao S20 sobre 20. Perfeito. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer meio pelos extremos. E aí eu vou chegar na seguinte situação. Vai ficar aqui a soma das massas dos 20 primeiros lotes vai ser a média aritmética desses 20 lotes vezes 20, certo? Então, o que vai acontecer? Basicamente, a gente vai substituir os valores agora. Quem é a média aritmética desses 20 lotes iniciais? A questão diz pra gente. Quanto que é? São 8 quilos. Perfeito. Então, vai ficar que S20 vai ser igual a 8 vezes 20, que isso aqui dá 160 quilos. Perfeito. Então, acabei de descobrir que a soma das massas desse nosso lote inicial vai dar quanto? 160 quilos. Perfeito. Próximo passo, Ender, o que eu vou fazer agora? Bom, a questão fala que esse operador adicionou 8 lotes. Então, o que eu tenho que observar? Que eu tenho agora a massa do lote 1, mais a massa do lote 2, mais a massa do 20º lote que já existia, né?
mais agora esses novos 8 lotes. Então, vou colocar lote 21, lote 22, até chegar no lote 28. E aí a gente vai dividir isso aqui em dois grupos, que seria os 20 primeiros lotes e os 8 novos lotes, perfeito? Então, a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Novamente, eu vou chamar a soma das massas desses lotes de S20, e aqui vai ser a soma das massas dos nossos 8 lotes. Então, vamos chamar isso aqui de S8. Quando eu somo a massa dos 20 mais as massas dos 8, né? Então, vai ficar S28, perfeito? Tá, Wendel, qual a utilidade disso? Bom, eu vou lembrar que a média aritmética desses 28 lotes agora vai ser o quê? Vai ser a soma das massas desses 28 lotes dividido por 28. E a questão fala que essa média aritmética dos 28 lotes está aqui, ó. A nova média verificada foi exatamente igual a 10 quilos. Então, antes a minha média era de 20 lotes. E a média de 20 lotes, quanto é que era? A questão disse que era 8. Perfeito. Só que como eu adicionei 8 lotes, a média mudou. E mudou para quanto? Para 10, certo? Então, a gente vai substituir aqui, vai ficar aqui 10 é igual a S28 sobre 28. Então, a soma das massas agora desses 28 lotes vai ser quanto? 280, certo? 280. E aí, Wendel, o que eu faço agora, né? Eu tenho a soma das massas dos 20 primeiros lotes, vou calcular agora a soma das massas dos 8 que foram adicionados. Então, a gente vai substituir aqui, né? Basicamente, se eu pegar isso aqui tudo, né? Só colocar aqui. Então, isso aqui é o S28, basicamente. Então, só colocar aqui rapidinho. S20 mais S8 igual ao S28. Se meu S estiver aparecendo um 5, relevo, tá? Que, enfim, às vezes fica aparecendo mesmo. Mas aqui esse S é de soma, porque a gente está trabalhando com média aritmética. Então, quanto é o nosso S20? Pô, o nosso S20 a gente calculou. Quanto que é? 160. Tá aqui, ó. Beleza? Então, vai ficar 160 mais S8 igual ao S28, que a gente acabou de calcular, que é quanto? 280. Perfeito. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 280. Consequentemente, o nosso S8 vai ser 120 quilos. Beleza? 120 quilos. E aí, finalmente, a gente volta aqui para as alternativas, porque nas alternativas fala-se da média das massas desses 8 novos lotes que foram adicionados. Então, vamos calcular aqui, ó. O x barra desses 8 novos lotes vai ser o quê? Vai ser a soma das massas dele dividido por 8. Ou seja, vai ficar aqui a média aritmética desses últimos lotes adicionados. Vai ser o S8, que é 120, dividido por 8. E isso aqui dá quanto? Dá 15, certo? Então, ok. Vamos verificar que a média desses novos lotes deu 15. E a média que eu tinha no início, quanto é que era? A média que eu tinha no início era igual a 8. Então, essa média aritmética dos 8 novos lotes é o que? É superior à média aritmética que eu tinha no início. Então, a alternativa correta é a letra E. Wendel, e sobre a moda? Como é que eu vou saber da moda? Não tem como você saber, não tem como você afirmar sobre essa moda, tá? Então, por isso que você já tinha que eliminar logo de cara, ó, tudo que falasse de moda aqui, porque eu não tenho como afirmar quem são os valores das massas de cada lote. Se era 1 quilo, se era 2, se era 3, não tem. Essa questão só tem como ser trabalhada em termos de média aritmética mesmo, tá bom? Então, vamos lá para a próxima.